O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúde e paz, amados irmãos, amadas irmãs, congregados aqui nesta casa de clemência e de bondade, o Santuário da Mãe da Piedade, a padroeira do nosso estado de Minas Gerais. Padre Wagner, reitor, Padre Samuel, Padre Felipe, pró-reitores, e o diácono Noraldino, juntamente com todos os colaboradores e voluntários, recebem a todos com muita alegria neste dia em que somos chamados a voltar o olhar esperançoso para Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero, de modo muito especial, saudar irmãos e irmãs da família dos devotos da Mãe da Piedade. Agradecer as orações, a comunhão e todo o caminho percorrido ao longo do mês de outubro com contribuições generosas e começando esse mês de novembro dizer da importância de continuarmos nesta importante comunhão para que nós possamos cuidar deste santuário que é herança nossa, que vamos sempre preservar e defender, cuidar dos pobres, que é tarefa da nossa fé, e continuar a proclamar a palavra de Deus, acendendo, porque ao proclamar assim o fazemos, acendendo luzes no coração de um mundo muito cheio de sombras e ainda muito fechado sobre si, por isso produz tanta morte. Oramos de modo especial pelos irmãos e irmãs, parentes e amigos de todos os membros da família dos devotos, numa intenção muito especial. Por isso, desejamos que os membros da família dos devotos tenham presentes nos seus corações estes nomes que colocamos aqui no altar do Senhor e no colo da amada Mãe Maria. Amados irmãos e irmãs, hoje a nossa igreja faz esta importante estação de celebrar o Dia de Finados. Faz parte da tradição da nossa igreja, desde o seu início, há mais de 2000 anos, rezar pelos mortos. E desde o século XIII, celebramos este dia. Fazemos a estação litúrgica da celebração para rememorarmos os nossos que partiram,
E o mundo inteiro hoje é desafiado a parar diante do grande mistério da morte, que nos desafia profundamente. Porque muitos dos nossos morreram e nós também morreremos. O mundo é desafiado a parar diante do mistério grande da morte para compreender melhor a vida. Aprendamos, compreenderemos melhor a vida se melhor compreendermos o mistério da morte. Um mistério que nos desafia, mete medo, porque é um mistério que humanamente nenhum de nós domina. Abre-se a partir de um silêncio profundo e do término de um caminho feito na família, na sociedade e na igreja. Nós todos, como homens e mulheres de fé, somos chamados a nos colocar diante do mistério da morte, lembrados reverentemente dos nossos que partiram para a casa do Pai e que já estão em Deus. É um dia de saudades. Saudades nascidas da lembrança, das muitas lembranças de pai, de mãe, de irmão, de amigo, de benfeitor, de pessoas que ajudaram a igreja a ser mais missionária, de homens e mulheres que ajudaram, fazendo o bem, o mundo a ser melhor. Saudade nascida da lembrança, que não pode ser para nós que cremos uma tristeza. A saudade produz no coração da gente, é verdade, lembranças e o desejo de que ainda estivesse acontecendo e vivenciando o que não mais existe, porque estes lembrados já partiram para a casa do Pai. Deve ser uma saudade que traz, sim, lágrimas no coração, encharca o coração de lágrimas, enche os olhos de lágrimas, mas que deve, irmãos e irmãs, ser, sobretudo, para gerar sentimento de gratidão. Porque a gratidão muda o coração da gente. Como quando somos gratos até por um copo d'água que a gente recebe, o coração se alarga. Digo isso para dizer de um mundo indiferente. Indiferente com tudo. Quanto mais com um copo d'água que mata a sede. Por isso, os preços altos que pagamos no modo como tratamos a casa comum, depredando a natureza pelo desejo desarvorado do lucro, como que se fosse possível juntar dinheiro e viver para sempre. Morrerão os pobres e os ricos, porque todos morreremos. Uma gratidão para gerar no coração da gente a lembrança de estampas bonitas da nossa vida e nos inspirar no jeito de a gente ser. Estes nossos que partiram para a casa do Pai estão na luz. As sombras de sua vida, como temos sombras na vida de qualquer um de nós, não existem mais. Por isso a lembrança bonita de gestos, de palavras, de lições, de ensinamentos, de coragem, de profecia. Iluminando assim, irmãos e irmãs, com a força da fé, o desafio humano de saber que a morte é dolorosa e que ela é um fim de um ciclo no tempo, ao mesmo tempo chamados a professar a força da nossa fé. Cristo também morreu
e ressuscitou. Tem razão o apóstolo Paulo quando se dirige a Timóteo, um dos seus discípulos prediletos, e o forma, dando a ele uma indicação preciosa ao dizer: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Lembra-te de Jesus Cristo. Quem lembra-se de Jesus Cristo e sabe que Ele morreu e ressuscitou, infunde pela força da graça de Deus no coração e na mente coragem. E olha a morte como um mistério que nos desafia, mas dela aprende a viver a vida com mais amor e a fazer da vida o que a vida é, um dom. Por isso não temos que ter um medo da morte que nos impulsiona na direção de camuflagens, de substituições inadequadas, de pensar que se a gente ganhar muito a juntar, inclusive indignamente, indevidamente, nós vamos perder o medo da morte. O que nos faz perder o medo da morte, mesmo que ela humanamente nos pese, é a certeza desta lembrança de Jesus Cristo, que também morreu e ressuscitou. Deste Jesus Cristo que diz: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. Amados e amadas de Deus, o dia de hoje é para deixar infundir em nós essa consciência, para inclusive nós nos tornarmos capazes de viver melhor a nossa vida. Certamente, a vida vivida inadequadamente num mundo fechado e cheio de sombras como o nosso, deve-se ao medo da morte, que é enfrentado com camuflagens e com ilusões, e não com uma certeza bonita dentro do nosso coração, lembrando-nos de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e disse: crede em Deus, crede também em mim, e não se perturbe o vosso coração. Se nós, irmãos e irmãs, aprendermos esta lição, se nós nos exercitarmos nesta lição, não perderemos o medo da morte, porque existencialmente, humanamente, é algo desafiador, doloroso. Enluta o nosso coração, mas no reverso do luto nasce uma luz que é essa certeza: não morreremos para sempre, a morte é uma passagem. Por isso não tem sentido, embora tenhamos o direito do luto, não tem sentido viver de luto. Porque aqueles nossos que morreram estão na luz, estão em Deus, na força do seu amor e na presença amorosa da sua coragem amorosa de nos dar o seu Filho para nos salvar. Hoje, portanto, é dia de aprender essa lógica bonita, como o coração do justo, lembrado pelo livro da sabedoria neste trecho proclamado do capítulo 3. No coração dos ímpios, e nós não devemos ser ímpios, preside a lógica de que a vida tem que ser vivida para ser desfrutada a qualquer preço, que ajuntar coisas a qualquer custo. A lógica do justo é a lógica que nasce de uma esperança, e é uma esperança fidedigna, porque traz no coração a certeza
de que a vida que é dom a ser vivido e respeitado e promovido em todas as suas etapas, passa pela morte, mas nela não permanece, ultrapassa a morte para nos fazer viver a vida plena de Deus, como estão nela aqueles nossos que hoje, com saudades, são lembrados. Nós somos chamados a aprender essa lógica. O mundo precisa de grandes mudanças. Nós sabemos que a sociedade brasileira precisa urgentemente de mudanças, sobretudo porque a sua dinâmica está produzindo mortes. No nosso luto de hoje, não podemos deixar de lembrar, especialmente, as mais de 600 mil mortes pela Covid-19. Com outras mortes por violências, por aborto, com outras mortes por descuido, com outras mortes porque a vida não é considerada como um dom em todas as circunstâncias, inclusive nas nossas palavras. Mortes produzidas por muita perversidade. Os perversos têm medo de morrer e por isso enfrentam a morte com a perversidade que produz morte, mesmo quando não é fatal e irreversível. Hoje é dia de lembranças, dia de saudade, irmãos e irmãs. Mas é um dia de a gente aprender esse exercício bonito de uma grande confiança em Deus. Valha, portanto, o que o apóstolo Paulo recomenda ao seu discípulo Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, para que brote do coração nosso de cristãos essa lógica e nós possamos viver a vida com mais alegria, com mais leveza, com mais respeito, com uma efetiva solidariedade entre nós, para que assim possamos ser também merecedores de participar desta luz que os nossos hoje lembrados estão. Console-nos a certeza desta vida para sempre, em Deus, garantida por sua promessa. Console-nos na saudade, e essa saudade se desdobre não em tristeza, mesmo quando fizer nos olhos brotar lágrimas, essa saudade brote apreço pela vida, gratidão pelo que foi vivido, lembranças e abertura para a aprendizagem de lições e de testemunhos que temos como grande herança na família de cada um de nós, na igreja e na nossa sociedade. Oremos pelos mortos e, orando por eles, a certeza de que estão na presença de Deus e na comunhão com eles, que são invisíveis, mas não estão ausentes, nós possamos viver um tempo novo. E cada um de nós, no compromisso bonito de ser cristão, discípulo e discípula de Cristo, contribua de modo decisivo para que a vida seja vivida como dom, mais respeitada em todas as etapas e circunstâncias. E nós possamos, por palavras e por gestos, ajudar a construir um mundo melhor. Porque nós temos morada preparada e definitiva, trazendo-nos amparo e consolo, certeza de que a morte que pesa sobre nós nunca nos vencerá, porque Ele, Cristo, é o único e eterno vencedor da morte, em obediência amorosa a Deus, o seu Pai, morrendo na cruz. Termino, irmãos e irmãs, lembrando na saudade que experimentamos, mas gerada e desdobrada como gratidão, termino olhando a imagem da Mãe da Piedade. E no seu olhar encontrando esta dor que pesa sobre os ombros e na pele de cada um de nós,
de um viver que é exigente, de contradições e da certeza de que morreremos. Num olhar, num olho, a dor, e no outro, uma luz da fé, que é a certeza bonita e inconfundível de que nós seremos salvos. Caminhemos neste mundo e neste tempo, em meio às dores e sofrimentos, sempre marcados pela sinceridade e pela honestidade, pelo bem e pelo respeito a cada pessoa, sendo fiéis, inclusive, a heranças dos nossos que nos precederam na casa do Pai, para que possamos contribuir para um novo tempo, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,